Bem-vindos ao canal Hora da Reforma. Você está chegando novo, esse é um canal aberto por necessidade da situação em que a igreja se encontra. Eu sou o doutor da palavra, sou ministro levantado por Deus, sou ministro levantado pela vontade de Deus, pelas mãos de Deus e não pela vontade de homem algum. Não dependo de aprovação pastoral, não dependo de aprovação seja de quem for, porque o que eu receber de Deus, isso farei, porque se trata da minha própria salvação, cumprir os mandamentos que o Senhor me tem mandado. Eu quero dividir com vocês a seguinte descrição que se encontra na palavra de Deus, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 a seguir, que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Meus queridos e amados, nós recebemos os fundamentos apostólicos de 12 homens e não de 13. Apenas 12 apóstolos. Estes homens, eles revolveram o mundo com os fundamentos do Evangelho, que naquele instante funcionava a todo vapor. No entanto, você veja que, mesmo estes homens em vida, havia aqueles perturbadores das igrejas, os quais visam, na realidade, o primado. Eles visam ser ou agir de forma ilegal, de forma ilícita, porque normalmente isso ocorre com os pastores. Eles têm a menor hierarquia, mas eles querem ter a maior. E é por isso que eles impedem o crescimento da obra de Deus. E o que é o crescimento da obra de Deus? São igrejas sendo abertas na visão deles. Mas o real crescimento da obra de Deus é quando você conhece a verdade e você se estabelece na verdade, de forma que nenhuma circunstância que a vida porventura traga sobre você, essas circunstâncias de forma nenhuma te matam. Você não se desvia do Evangelho quando você cresce na graça e no conhecimento. Hoje as escolas dominicais, os pastores têm uma filosofia de que eles querem almas, nós temos que salvar, eles dizem que nós temos que evangelizar para que, porque os anjos se alegram no céu quando uma alma se converte. Aí quando essa alma chega e se assenta no banco da igreja, eles estrangulam a alma, o neófito, com as próprias mãos. Por quê? Porque eles pregam um evangelho maldito. Um evangelho que não cresce espiritualmente, mas ele cresce em números, em quantidade de igrejas. Então vamos lá. Quando um evangelho é maldito? Quando ele não é bíblico. A autoridade pastoral acima de tudo, de todos os demais ministérios, ela não é bíblica. Porque o teu pastor tem autoridade, ele merece ser respeitado como autoridade, e o profeta não. E o evangelista não. E o doutor da palavra não. Você consegue pensar fora do sistema? Você consegue analisar que nós estamos de um evidente caso de negligência ou de corrupção sistêmica teológica? Isso é muito sério. Então, quando eu digo que estes líderes são malditos, é porque o que está saindo da boca deles, o que eles estão fazendo, a obra que as mãos e a boca deles estão proferindo, é uma maldição
não é um evangelho, os quais foram fundamentados pelo apóstolo. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo apenas proferindo o evangelho que ele recebeu de Cristo, o qual ele proíbe que a mulher fale na igreja e que a mulher ensine. E hoje nós temos nas nossas igrejas uma filosofia de que ninguém pode falar contra a pregação feminina. Ninguém pode ir contra a manifestação feminina em cima do altar, porque isso desagrada o sistema, porque é politicamente incorreto. Mas nós temos fundamento apostólico. Como é que você diz que você vai para o céu quando o evangelho proíbe que a mulher, que você se assente dentro da igreja e você se depare com a pregação feminina e concorde com isso? Uma vez que um apóstolo, a maior autoridade dentro da igreja, dentre os ministros, um apóstolo apenas proferiu o evangelho que ele recebeu de Cristo. É proibido que a mulher ensine. É proibido que a mulher fale na igreja. Mas aí você encontra os malditos pastores, eles vão dizer que um mandamento se restringe a uma cultura local de época, concernente ao tempo em que ocorreu ali a existência da igreja de Corinto, na Grécia. Porque lá havia uma cultura de prostituição e coisa e tal. Ora, nos outros países também não haviam uma certa cultura. Então todos os mandamentos bíblicos podem também ser considerados, né, uma cultura de época. Então nós não temos mais mandamentos, não existe pecado, porque a Bíblia foi escrita somente para pessoas no passado. E aí fica difícil. Então você vê o quanto você está sendo lesado espiritualmente. Porém, é uma corrupção intelectual, filosófica, teológica, que vai te levar ao inferno. Porque o Deus deste século cegou o entendimento deles. Será que você entende o que é evangelho maldito e o que é evangelho que salva? Será que você consegue enxergar uma autoridade imbuída de verdade, empossada pelo Espírito Santo? O teu pastor não é o dono da verdade. Existem mais ministros que precisam manifestar o seu chamado, exercer o seu ministério. Mas de que forma nós que não temos o sobrenome ou o título de pastor, como é que nós vamos exercer esse ministério, se não nas redes sociais, se não na internet? Porque o teu maldito líder, o teu maldito pastor, o que prega o evangelho maldito, a Bíblia diz, maldito é o que faz a obra relaxadamente. E você vai ver a Bíblia condenando os ministros, aqueles que curam, que profetizam e coisa e tal. Qual é o evangelho que você tem vivido? Talvez o teu relacionamento te prendeu ao sistema. Você não consegue mais discernir o que é uma coisa e o que é outra. As filosofias corromperam o teu coração. Eu me converti numa época em que a unção cobria a igreja. Eu me converti numa época em que o evangelho, que a igreja era uma casa de Deus. Hoje o evangelho, nas denominações, como na assembleia onde eu me converti, as parábolas, as pregações, elas viraram uma espécie de exercício de coach. Então é dado para você alguns direcionamentos. Você não vê aquele poder na palavra. Homens que se consagram, que dão a sua vida, hoje está difícil você encontrá-los. E por que isso aconteceu com a igreja toda no Brasil? Porque o anticristo atuou pesado dentro dela. Hoje, se eu falo a verdade para você, é capaz que você fique com ódio de mim no teu coração, por querer abrir os teus olhos.
mas eu não estou ganhando nada com isso. Então eu queria que você abrisse os seus olhos e entendesse que Deus está chamando, que Deus está te chamando para a verdade. O teu pastor não pode impedir a maldita escola dominical que você vai lá na tua igreja, principalmente nas assembleias. Ô raça, ô povo sem amor. Eu me converti lá, cresci lá, sei o que é aquilo, posso falar. Posso falar com conhecimento de causa. Ô povo sem amor. Um povo que gosta de conhecimento, mas amar o próximo está longe, está longe, está muito longe. Você, que é um assembleiano, que se gaba disso, tenho certeza que te falta é amor. O que te falta é amor à palavra de Deus. Você ama a tua seita. Você ama o maldito do evangelho que o teu pastor pega, o líder, né? O qual recebe todas as ofertas, né? O qual recebe todos os dízimos, né? E as igrejas pequenas têm que mandar para eles, né? Não é isso? Isso é corporativismo. O pastor não deveria mandar dízimo nenhum para as outras igrejas. Um pastor ele tem que comandar ali o dízimo e dizimar e ofertar ali, né? Dividir com os ministros que vêm pregar na sua igreja. Porque digno é o preço do seu salário. Você vê que os apóstolos, os ministros de Deus, eles trabalhavam fazendo um servicinho aqui e um outro ali. Mas a dedicação da vida deles era em fazer a obra de Deus. Os apóstolos disseram lá na igreja primitiva, ó, não é lícito que nós deixemos aí a leitura da palavra e a oração para servirmos as mesas. O apóstolo Paulo trabalhou em algumas ocasiões, né? Trabalhava lá fazendo o ofício dele, mas ele não vivia do ofício dele. Ele foi pastor de Corinto. Ele trabalhava em determinadas situações para não ser pesado para alguns irmãos. Alguns irmãos que chegavam ali, se hospedavam na casa, ele não queria ser pesado porque já tinha família, então ele não queria ser um peso para aquela família, então ele trabalhava. Mas o ministro não deve trabalhar. É consciência que o povo evangélico hoje não tem. Então eu preciso que você entenda o que é o evangelho maldito, porque o evangelho maldito existe. E ele está na igreja católica, e ele está na igreja lá do Sal, ele está nas irmãs dela, que são igreja, aí as assembleias, congregação, né? As outras também, todas as outras, né? As tradicionais, são irmãs. Os líderes estão tudo assim. Por que o profeta não pode mais falar de pecado na igreja? Não pode. Teologicamente é um absurdo. Então, olha só para você ver como o anticristo está espreitando o Espírito Santo dentro da igreja e o teu dízimo está financiando isso. Teu dízimo está financiando o anticristo. A teologia. O maniqueu, no século II, ele surgiu lá com uma proposta lá que ele era um apóstolo, ele não era apóstolo coisa nenhuma. Então a igreja católica e outras igrejas ali, né, no Oriente, eles se postaram contra isso. E se firmaram e combateram o cara, o herege. Porém, depois que isso passou, o gosto do poder subiu, o paladar dos corruptos. Então, a igreja católica se postou como a dona do contingente santo, dos lavados e remidos. Aí o outro não aceitou, o outro não aceitou. E você veja bem, nós tivemos aí denominações. Os papas, aqueles que desejam o primado, que não aceitam dividir o poder. Eles não aceitam dividir o poder. Eles dizem, aqui tem autoridade, tem que estar debaixo da minha autoridade. Aqueles que estão debaixo da graça estão debaixo da autoridade de Cristo. Você vê uns miseráveis dos líderes. É isso que eles pregam, a minha autoridade espiritual. E a do doutor não vale? A do profeta não vale? É só do pastor? A do evangelista não vale? Pensa, raciocina.
Então, para proteger-se de um herege, após esse combate, os hereges tomaram poder. De forma que não houve a reforma, mas houve assim a abertura da madre, de onde surgiram aí as filhas das prostitutas, que são as igrejas evangélicas. Você acha que se você for lá no cultinho da garagem, lá e você louvar a Deus, você não vai ser salvo? Você sabe com que você é salvo, querido? Quando você guarda mandamento. Aí você pertence ao contingente das 5 virgens. O Evangelho diz o seguinte: quem é que me ama? Aquele que guarda o meu mandamento. Quem é o que não me ama? Aquele que não guarda os meus mandamentos. E um dos mandamentos mais negligenciados é a pregação da mulher. De forma que cria ira nas nécias. Se alguém te fala a verdade. Quando você pega o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, 36 a seguir, faça uma leitura do texto. Ali não está falando de nenhuma cultura. Aliás, ali diz o seguinte: ó Gálatas, a palavra saiu de vocês, ou a palavra é só para vocês? É isso que está escrito lá. Ou seja, está falando, a palavra não saiu de vocês e a palavra não é só para vocês. Evangelho, o mandamento, ele impera na graça. Porque esse apóstolo que escreveu isso, ele foi levantado para os gentios, os quais somos nós. O evangelho desse cara alcança todas as igrejas em todos os tempos. Não se restringe a uma cultura de época. Porque se restringisse a uma cultura de época, nós não teríamos Bíblia. Nada do que esses caras escreveram é válido se restringir, se for considerado de forma louca. Porque não existe nada, não existe defesa teológica em relação a isso. O texto não diz nada disso. Então, há uma corrupção aí da teologia, e essa corrupção, ela vem desconsiderando as demais autoridades. E por isso, ele é um evangelho maldito. E você, meu querido, a situação está tão feia, está tão temerária, que você está financiando esse evangelho maldito. A classe pastoral, hoje, se o camarada não tiver um título de pastor, ele não é ninguém, em lugar nenhum. Se ele não tiver um título de teologia, é terrível. O sistema tomou. O anticristo fechou a igreja e vocês não entendem isso. Não existe liberdade mais para se profetizar dentro da igreja. Para falar a verdade, se essa verdade ferir o ego do teu pastor, aí você vai ver o demônio que se manifesta na vida dele. Vá lá e fale alguma coisa contra o seu pastor que está errado. Aí você vai ver o demônio que existe dentro dele, contra você primeiramente. Você vai ver o demônio que tem lá dentro. Porque ele não serve a Deus. Eles querem, é o primado. Eles querem ser aclamados nos dias de aniversário deles. Eles querem ser honrados pela igreja. Eles querem se sentar e ser, os homens de honra dentro da igreja. Mas dividir ou deixar os demais ministros trabalhar dentro da casa de Deus, que não é dele, ele é apenas um servo. Esses mordomos serão destruídos, porque estão negociando na casa de Deus. Eles estão impedindo o ministério. Então eu queria que vocês entendessem o que é um evangelho maldito, para vocês não ficarem perplexos quando eu chamar os pastores de malditos. Porque se a Bíblia está dizendo que eles são malditos, porque pregam o evangelho maldito, e porque maldito é o que faz a obra relaxadamente. Então, espero que você cresça nesse entendimento. Considere essas falhas e passe a dizimar na vida de homens isentos, que não estejam corrompidos com o sistema denominacional. Seja ele da igreja lá do Sal, seja ele da igreja do Chapeludo, seja ele da Congregação Cristã no Brasil, que também é o avesso das outras, mas é a mesma coisa, lhes garanto. Ou seja, nessas miseráveis igrejas Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos.